boa noite. No Globo Repórter, mais um programa do projeto Globo Natureza. A incrível história do renascimento de uma das áreas alagadas mais bonitas do planeta. Esteiros do Iberá, o maior pantanal argentino, vive a inédita experiência de recriar a vida selvagem. Tamanduás, antas, veados campeiros, araras vermelhas, animais reaprendem a viver na mata, a caçar e até a voar. Isis, uma onça brasileira com uma missão especial: repovoar a região onde sua espécie foi extinta. E cientistas já celebram a vitória mais importante, o nascimento dos primeiros filhotes de onça depois de 70 anos. É o maior Pantanal da Argentina. Uma das mais belas regiões alagadas do mundo. Delicada e selvagem. A natureza levou milhões de anos para criar cada detalhe desse cenário. E o homem quase acabou com ele em poucas décadas. A mão que devastou e matou, agora traz a vida de volta. É essa história de renascimento que a gente vai contar. Isso tudo está acontecendo bem pertinho da fronteira do Brasil. São mais de 1.300.000 hectares. O nome do lugar é herança indígena, Guarani. Esteiros do Iberá, água que brilha. Este é um ecossistema bastante complexo. Os esteiros do Iberá têm cerca de 4.000 espécies de plantas e animais. De cima, a gente tem uma ideia melhor do quanto é grande e de toda essa diversidade. E a gente está em uma das 63 lagoas que existem aqui. É uma das mais importantes, a Lagoa Iberá. Repovoar o Pantanal argentino é um desafio gigantesco. Pelo menos 8 espécies de animais tinham desaparecido completamente daqui. Seguindo a trilha do renascimento, nossa primeira parada vai ser onde os pesquisadores trabalham na missão mais difícil: trazer de volta um animal amado e temido, um dos mais importantes símbolos da região. Agora a gente vai embarcar para a ilha de San Alonso, onde técnicos, biólogos e veterinários trabalham para dar esse passo que vai além da recuperação do ecossistema. Eles preparam a volta da onça-pintada para cá. O percurso até chegar à ilha já mostra por que o local foi escolhido. É mais isolado, mais longe da pressão de áreas de pecuária, por exemplo. Em San Alonso, nosso primeiro anfitrião é o arisco e desconfiado veado campeiro. Ele foi o primeiro animal a ser trazido de volta para cá. Thalia é uma das biólogas que trabalham no projeto que está dando vida nova ao Iberá. Ela conta que existiam milhões desses animais nos campos argentinos, mas sobraram muito poucos. Cerca de 2.000. 23 veados campeiros foram soltos aqui e hoje eles já são mais de 120. 23 animais e hoje em dia já há mais de 120. Muitos animais se beneficiam dessa vida em segurança. Que o diga a simpática raposa cinzenta. Jeitinho de curiosa, parece que está sempre procurando alguma coisa. Mas na ilha, grande parte do espaço está reservado para elas. Cada uma tem sua casa, com estímulos para que não se estressem nem fiquem entediadas.
São 2 machos e 3 fêmeas que vieram para cá graças a um esforço científico que cruzou fronteiras e começou em 2010. Pesquisadores brasileiros colaboram com os argentinos, passando informações sobre o comportamento das onças pintadas. Mas a ajuda mais importante é essa. Isis é brasileiríssima. Uma onça fêmea escolhida a dedo para vir para cá. Ela passou por exames genéticos e o padrão dela é compatível com um dos felinos que existiam aqui no passado. Isis saiu de um criador autorizado no Paraná. É jovem, saudável. E o que se espera é que em pouco tempo, filhotes de sangue brasileiro estejam correndo em terras argentinas. Ustedes conocieron a Isis, una onza pintada que vino de Curitiba, de Brasil. O Sebastián, que coordena o programa de reintrodução de espécies extintas, diz que a vinda da Isis ajudou a fortalecer ainda mais os vínculos entre os pesquisadores dos 2 países e que a troca de informações tem sido decisiva para o sucesso do trabalho. Toda esta gente de Brasil nos ajudou a pensar los proyectos. Como a Isis ainda não tem muito tempo por aqui, ela está se acostumando com os parceiros. Já a Tânia está pronta para ser mamãe. Ela veio de um zoológico argentino. Não tem uma das patas, mas nada que a impeça de fazer tudo o que os outros fazem. Menos ainda de se entender super bem com o Tiki. A onça macho que veio do Paraguai. Já dividiram o mesmo teto e é grande a expectativa para que tenham um filhote a caminho. O uruguaio Nahuel é meio tímido e ainda não quis saber de namorar. Como são todas onças de zoológico ou de criadouros, elas precisam aprender a buscar comida, caçar, encontrar água. Apenas a bióloga e os cuidadores se aproximam assim, para que elas não se agitem demais ou avancem, especialmente na hora do treinamento. Nossa saída foi montar as câmeras em locais estratégicos para acompanhar tudo. Tobuna é rápida para descobrir onde os cuidadores esconderam a carne. Pode parecer estranho, mas é assim mesmo. Animais poderosos, do topo da cadeia alimentar, precisam aprender a caçar para ensinar aos filhotes. Nós acompanhamos de longe um dos treinamentos da Isis. Ela está aprendendo a reconhecer uma presa e a caçar o animal. Isis precisa fazer isso para que os filhotes dela um dia consigam sobreviver em liberdade. Apesar de criada em cativeiro, o instinto animal foi mais forte. Isis caçou a presa com rapidez. As onças são pesadas frequentemente. O esquema, até para esses momentos que fazem parte da rotina e parecem simples, é cheio de cuidados, travas e criatividade para chamar a atenção. Tânia, venga, sube. Vale bolinha Muy bien. Tú le puedes ver e el comida peso. também. Muy bien. 65 kilos. Subió 3 kilos. Na pesagem, outra indicação de que Tânia pode ser a primeira mamãe onça dessa fase de renascimento dos esteiros. Um mês depois que nossa equipe esteve em São Alonso, chegou a notícia mais aguardada e desejada por todos. Depois de 7 décadas de extinção das onças pintadas no Iberá, Tânia, valente, abriu o capítulo mais importante. 2 filhotinhos. Como os filhotes não podem ter contato com humanos, as imagens são das câmeras de proteção do centro de crias. São os novos personagens de uma história que podia ter sido apagada para sempre. Quando os filhotes vierem para cá, já não vão ter mais nenhum tipo de ajuda, nem das mães. Vão estar sozinhos, devem ser monitorados por câmeras. A comida vai ser o que caçarem por aqui. E o local tem tudo que os filhotes vão encontrar no Iberá.
Nessa área de 300 mil metros quadrados, eles devem passar cerca de 1 ano. Vai ser o último estágio antes de serem soltos. Os filhotes vão ser livres, mas esses papais e mamães nunca poderão ser soltos. Eles não saberiam como sobreviver na natureza sem a ajuda do homem. A missão deles é gerar e preparar os filhotes. Esses, sim, vão refazer a história dos esteiros do Iberá. Toda essa água que a gente vê aqui nos esteiros do Iberá é água de chuva. A região é muito plana e retém quase tudo, mas da metade da superfície fica alagada. Não importa se é período de chuva ou não. Muitas vezes a chuva vem mais forte, cobre extensas áreas de terra firme. Com isso, as estradas são os canais de água, o único meio de ir e vir. As tropas sempre fizeram isso. E a gente foi experimentar. Deixa eu nascer. Oi! No hacer esto ni esto. Ah, sim. Ni esto ni esto. Quem vai guiar a nossa equipe é Dom Omar. No, vamos a aprender. Ele diz que os argentinos são bons nisso e brinca que eles não devem ser mais fortes que os brasileiros. Eu não creio que os argentinos sejamos mais guapos que os brasileiros. Como não encarar o desafio de fazer a travessia a cavalo depois disso? Primeira etapa, eles ainda alcançam a terra, porque aqui é rasinho. E a água está um pouco mais funda. O negócio é que perto da margem tem sempre uns olhares bem grandes pra gente. Melhor focar só no cavalo e na água, que vai subindo. E agora a gente já está perto do local onde vai chegar mais ou menos uns 2 metros de profundidade. Agora já vamos começar a nadar com os cavalos. Vamos ver se dá certo. Hora de segurar a crina e ficar bem alongada do jeito do jacaré. Devagar, vou mais para trás para não pesar no pescoço do cavalo e não incomodar o animal. Quando fica mais fundo, a gente tem mesmo é que segurar no rabo do bicho. De cima, a gente percebe a dificuldade que é essa travessia quando é feita para valer. Quando, além dos cavalos, a responsabilidade é salvar pessoas e os rebanhos. Vendo isso, quem duvida que é a natureza que está no comando? Fim da travessia. Tive que perguntar, claro, como nos saímos. Missão cumprida. Bem cumprida. 10 pontos. 10 pontos! Sim, na verdade que... Sabe o que o Omar falou? Nós tiramos nota 10. E nossa busca pelos animais que estão voltando aos esteiros continua. A próxima parada é no Rincão do Socorro. Primeiro tentamos descobrir onde estavam os tamanduás-bandeira. Eles não vivem em grupos, dá mais trabalho para encontrá-los, mas não é só. Nos dias quentes, os tamanduás preferem ficar meio escondidos, descansando. Jonathan. Tem que falar baixo, que é para não assustar a Mishki, essa fêmea de tamanduá, que é de um dos primeiros grupos que foram trazidos para cá. Ela chegou desnutrida, com metade da cauda cortada, e muita gente acreditava até que ela podia não sobreviver. Já tem 9 anos que ela está livre na natureza e já teve 5 filhotes. Bom, vamos deixar a Mishki dormir em paz.
Esse é o lugar onde foram soltos os primeiros tamanduás do projeto de reintrodução de espécies. Libertaram 36. Hoje, existem mais de 100 no Rincón. La gran parte son osos huérfanos. A Thalia explica que quase todos os tamanduás eram órfãos. As mães foram mortas por caçadores. E a maioria termina morrendo. O Alonso ainda está de mamadeira e a cuidadora, a Guite, é quase a mãe. Alonso é tão fofo e estava tão à vontade que a gente se aproximou um pouco. O Jonathan, nosso repórter cinematográfico, foi com a câmera pequena mais perto ainda. E parece que o Alonso não gostou muito, não. Não, vem cá, me salva. Queria mesmo era ficar sozinho com a mãe adotiva. Na vida em liberdade, os animais se impõem, cada um do seu jeito. O tamanduá pelas garras, outros pelo tamanho, como o maior herbívoro dos esteiros, a anta. No Rincón do Socorro, elas já procriaram. O nome do pequeno é Arandu. Em Guarani, significa sábio. O Tinto anda e faz xixi para demarcar a área dele. O Tinto veio de zoológico, a mesma situação da maioria das antas que agora voltaram a viver nos esteiros. Elas precisam passar por um processo de reeducação alimentar. O Emanuel acompanha toda essa transição. Ele explica que não é fácil para os animais substituírem a alimentação a que estavam habituados no zoológico. No caso das antas, muitas frutas e verduras. Está acostumbrado a comer banana, manzana, frutas de verduleria. A primeira troca é por ração e depois pelo que elas vão encontrar na vegetação dos esteiros. Que não são tão palatáveis como uma banana. Isso às vezes leva mais de um ano. É dureza. É muito difícil. Nesse comboio segue o mais novo morador do Rincón. Uma viagem de 5 horas desde o centro onde estava em quarentena. É difícil o acesso ao local onde o animal vai passar por um estágio de adaptação. A expectativa é enorme. Gregório começa a sair bem devagarinho. Carinha de desconfiado. Dá uma olhada em volta. Avança um passo. Recua. Observa mais um pouco. E sai decidido para conquistar a vida nova. Como ensinar uma arara a voar? E nossa repórter vive a aventura de mergulhar entre jacarés e piranhas. É daqui a pouco. O dia já começa com a intenção de impressionar quem está nos esteiros do Iberá. Junto da paleta de cores do céu, vem a das aves. Uma mistura dessas de passar horas apreciando. Existem cerca de 400 espécies de aves por aqui. Além de ser deslumbrante de ver, é delicioso de ouvir. Parece que elas têm uma música para cada missão. As aves são parceiras que vários outros animais querem ter por perto. Mas algumas preferem mesmo ficar sozinhas, escondidas no meio do mato. Essa com o rabo maior do que o corpo é a tesoura do campo. Foi muita sorte encontrá-la, porque
porque está ameaçada de extinção. Mais difícil ainda é ver no céu do Iberá uma ave que os brasileiros conhecem muito bem. Ela tinha desaparecido da Argentina. Está começando a voltar para casa. A arara vermelha. Todas as que vieram para cá eram mascotes ou estavam nas mãos de traficantes de animais. Algumas chegam aqui sem nem saber voar. No viveiro, sobem e descem pela tela, usando apenas o bico e os pés. Os técnicos em manejo de animais e os biólogos montaram um programa inovador de preparação física para as araras. Abre-se a cortina para o treinamento. Vai começar a musculação. As araras são estimuladas a voar de um ponto ao outro do viveiro pelo som. Elas têm que fortalecer os músculos, especialmente os das asas. E quando fazem o percurso sem parar, tem a recompensa: sementes de girassol. Toda manhã são pelo menos 35 idas e vindas para cada uma. Esses obstáculos que elas precisam contornar simulam o que vão enfrentar na natureza. As árvores aqui ficam mais longe umas das outras. As araras também precisam ter força para conseguir voar de uma ilha para outra. Tem outro treinamento importante: sobrevivência na mata. Ele foi planejado por um especialista em comportamento animal. Quando a tela desce, as aves assistem a uma cena chocante. Uma arara empalhada sendo atacada por um gavião. O ataque é de mentirinha, mas elas observam mesmo. É a forma de mostrar que aqui também existem predadores. A tímida Naif é o xodó de todos. Com esse penteado todo arrepiado, ela se destaca no viveiro. E as outras parecem todas iguais. Parecem. E o que a Noélia está explicando é que ela diferencia porque cada um tem as linhas da cabeça que são diferentes, tem o padrão do bico que é diferente, os olhos também são diferentes e tem o comportamento também. São animais muito inteligentes e aí cada um tem a sua mania, tem o seu jeito diferente até de se posicionar aqui nessa jaula onde eles ficam temporariamente. Então é isso, cada um é diferente do outro, sim. E lá vamos nós na trilha, no meio da pradaria de novo. A coluna está muito cerca. Este projeto, que tem 3 anos, já colocou no céu dos esteiros 11 araras vermelhas, mas nada de filhotinhos. Como não dá para saber se essas aves, que têm que aprender até a voar, sabem fazer ninhos, os pesquisadores pensaram num jeito de ajudar. Construíram esse tipo de ninho no formato que as araras gostam, como se fosse um tronco oco. Alguns casais andam circulando por aqui. De longe avistamos um deles, a Doris e o Snob. Eles passam o tempo todo assim, juntos. E os biólogos esperam que logo eles decidam criar uma família. Son una pareja, sí. Macho y hembra. Para Noélia, ver esses animais em liberdade é sempre um momento emocionante. A maior prova de que o trabalho está no rumo certo. A nossa equipe agora está na parte sul dos esteiros. A missão do dia é chegar até a nascente do rio Corrientes, que recebe parte da água da chuva aqui dos esteiros. Vamos ver o que a gente vai encontrar pelo caminho. Já na saída, é tão linda a imagem das plantas aquáticas que eu não resisti. Tive que fotografar.
Esses aqui são chamados de repolitos e se esparramam por boa parte dos canais e lagoas. O guia da nossa equipe é o Andrés. Ele ainda chegou a caçar no Iberá com o pai antes da prática ser proibida no parque. Sempre andando por Desde que se entende por gente, percorre os esteiros. Mesmo assim, explica que não é fácil se orientar nesses caminhos na água, que vão mudando. Os canais ficam estreitos, parecem um labirinto. Em alguns trechos, só dá para usar o remo. E mesmo quem é experiente, acha melhor deixar pistas para a volta. Este é o segundo caminho que a gente pega para tentar chegar até a nascente do rio Corrientes. Ainda não deu certo por causa de um fenômeno típico daqui, as ilhas flutuantes. Toda essa vegetação que a gente viu ao longo do caminho se junta com terra, seca um pouco e o vento desloca essa mistura de plantas e terra e forma mesmo como uma espécie de ilha. E essas ilhas flutuantes estão impedindo que a gente se aproxime da nascente. Vamos ver se a gente consegue agora. São muitas idas e vindas, uma série de tentativas até que alcançamos a nascente. A gente demorou para acreditar. A nascente é difícil de ver nesse mundo de água. É a junção de 3 pequenos canais e o fluxo da água muda. Para nós não pareceu nada muito diferente de outros pontos por onde a gente já tinha passado. Mas o nosso guia, o Andrés, explicou que a água aqui corre de um jeito diferente e é mais forte. A gente pediu para desligar o motor da lancha e agora estamos só pela correnteza. Folhas dos mais diversos tamanhos, as mais incríveis nuances de verde, sem falar na delicadeza colorida das flores. Olha as florzinhas brancas. Não seria exagero renomear o Riacho Carambola de Riacho das Flores. Quase tudo pronto para a gente conhecer os esteiros de uma outra forma. Peligrosos que é? E se eu der de cara com um jacaré no mergulho? Pergunto pro Andrés. Encontramos um jacaré que responde bem tranquilo. Não te vai fazer nada, vai estar quietinha. Olha que eu tenho marido e filha me esperando em casa. Eu tenho hija, tenho marido, cuidado. Agora é respirar fundo, descer da lancha e descobrir um pedacinho subaquático dos esteiros. A equipe vai me avisando quando fico muito perto da margem, que é onde nadam os jacarés. O meio é o lugar mais seguro. Tá pensando que o perigo era apenas os jacarés? Pois também tem piranhas aqui. E eu fui atrás, confesso que sem saber. Mas no fundo, na areia, dá para ver uma raia de água doce. E quando menos espero, um bicho bem maior me ultrapassa a toda velocidade. Uma capivara bem grandinha e super ágil. Peixes foram poucos, mas eu posso dizer que nadei com uma capivara, gente. Passou do meu ladinho. Não tem peixe porque o jacaré come todos os peixes. Então, é porque tem muito jacaré. Já a gente mergulhou, tem muito jacaré. Bom. De volta à terra firme, sãos e salvos. E logo damos de cara com uma espécie que só sai da toca quando começa a escurecer. Parece um coelho, mas é a biscacha. Qualquer barulho ou movimento brusco e elas fogem. Mas a gente queria mesmo era encontrar os catetos, um dos bichos que não eram vistos por aqui havia 50, 60 anos. Não foi fácil, eles são tímidos. Mas como era hora do jantar,
a pimenta foi a primeira a se chegar. Mais um pouquinho de comida e o restante da família também veio. Emanuel conta que esse campo foi muito explorado pela pecuária e isso contribuiu para a extinção dos catetos. Essa é uma espécie acompanhada com muita atenção pelos pesquisadores, porque em 2 anos de trabalho nasceram apenas 6 filhotes. Já era hora de ir embora e olha quem cruza nosso caminho outra vez. Agora são 2 raposas, no maior clima de romance. Dá até para pensar que tem influência ali de cima. La luna ci chiama dal mare. Uma cidade de 6.000 habitantes e mais de 70 capelas erguidas pelos próprios moradores, a maioria dedicada a santos populares. Veja daqui a pouco. Nessa região da Argentina, as cidades e os povoados são uma mescla de influência da colonização espanhola, dos jesuítas, com a herança deixada pelos índios Guarani. A tradição também vai à mesa. Roberto faz o tipaguaçu, como antigamente, na panela de ferro, na brasa. A massa de farinha de milho de trigo bem temperada vai para o fogo e tem que colocar brasa na tampa para cozinhar por igual. A base dessas receitas mais tradicionais aqui da província de Corrientes é muito parecida com a nossa cozinha de origem indígena. É muito milho, farinha de mandioca. Agora, olha o que a Maria Berta vai fazer com essa massa aqui de milho verde, que ela já misturou com queijo, azeite e um pouquinho de sal. E agora, Berta? E agora que temos lista a mescla, a massa é embrulhada na palha do milho e as trouxinhas vão para o fogo por uns 15 minutos. Isso te lembra alguma coisa? 15 minutos aproximadamente. Então, a gente acabou de descobrir que a nossa pamonha tem um parentesco com... Um parentesco com o mutucá, não? Mutucá. Sim, essa. Cercada de muito verde, a tranquila Concepción tem cerca de 6.000 habitantes e mais de 70 capelas mantidas pelos próprios moradores. E o curioso é que grande parte é para santos populares. A devoção é tanta que, em muitos casos, as capelas são maiores do que as casas onde as famílias vivem. Nessas capelas, nas casas dos moradores, algumas imagens são bem pequenas, para que a dona possa, se quiser, levar para onde for. Mas tem uma maneira muito respeitosa, especial de carregar essas imagens e a Julia vai contar como é essa maneira respeitosa de levar como umas relíquias. Ela diz que essas relíquias têm que caber na palma da mão ou no bolso, para serem carregadas sempre junto do coração e livrar o devoto de qualquer mal. Para que não lhe passe, nunca lhe suceda nada. A família é devota de Antônio Maria, um dos santos populares mais famosos aqui. Ele era um homem do campo, vivia nos esteiros. Dizem que roubava dos ricos para repartir com os pobres e que tinha poder de curar doenças do corpo e da alma. Dos santos que têm a bênção do Vaticano, São Baltazar tem uma das maiores capelas. É um dos reis magos que seguiram a estrela de Belém até o menino Jesus. A capela de Dona Ana também passa de geração em geração. E é um dos locais de festa no Dia de Reis, 6 de janeiro. Uma festa centenária, com muita comida e música. Que depois do almoço empieza o baile. O baile é o chamamé. Na origem, uma oferenda dos índios aos deuses. O ritmo é típico da província de Corrientes e é candidato a virar patrimônio cultural da humanidade. Ele é animado com momentos próprios para o cavalheiro se exibir. Para descansar os pés e esquentar o coração, o chamamé romântico. Casal que não se solta e dança o tempo todo, pode saber, começou a namorar num baile de chamamé, como Walter e Lucrécia.
eles se orgulham do amor que têm à terra deles. Para nosotros es un orgullo enorme acá defender el chamamé. Povoados charmosos, poucas ruas, a maior parte sem asfalto. Internet é coisa rara. São vilarejos tranquilos em que quase todos se conhecem. Muitas dessas famílias viviam da caça, eram uma das principais fontes de renda. História que começou a mudar em 1983, quando parte dos esteiros virou parque provincial, como um parque estadual aqui no Brasil. No fim da década de 1980, o casal americano Douglas e Christine Tompkins veio para cá e trouxe a ideia de devolver aos argentinos o Iberá como já tinha sido um dia. É da ONG deles, a Conservation Land Trust, o projeto de reintrodução de animais silvestres. Al princípio, todos estavam contra. Ignácio conta que no começo não foi fácil. Os Tompkins compraram as terras com o compromisso de doá-las para a criação de um parque nacional. Isso gerou dúvidas entre os moradores. Isto não era só conservação, sino que era um tipo de produção. As terras serão doadas em 2021, depois que o trabalho de repovoamento estiver bem encaminhado. Há que gerar emprego, há que trabalhar para os pobres. Mesmo com todo esse processo de conscientização dos moradores, há ameaças. A lei que vai criar o Parque Nacional ainda não foi aprovada pelo Congresso. E junto dos esteiros, de 10 anos para cá, só aumenta a área de plantação de pinos e eucalipto. A comunidade acredita que só o conhecimento pode impedir que essas ameaças avancem. E isso também se ensina na escola. Em San Miguel, as crianças têm palestras com biólogos dos parques nacionais para explicar a importância de preservação dos esteiros. Da sala de aula para a prática, um bosque só com espécies nativas. Os alunos aprendem os nomes das plantas em espanhol e em guarani. El timbo, outra aranha lapiri. Diferente dos pais, a esperança é que essa meninada já cresça sentindo que o Iberá é de cada um deles. E assim deve continuar. Como manter vivo o Pantanal ameaçado? Os jovens argentinos se preparam para mostrar ao mundo o seu valioso patrimônio natural. Voltamos já já. Os moradores de Colônia Pellegrini querem para o futuro do povoado um equilíbrio entre as atividades mais tradicionais daqui, como a agricultura e a pecuária, e o ecoturismo. Para isso, fazem um investimento que sabem que tem retorno certo: a educação. Eu pergunto ao Marco em espanhol quando ele começou com as aulas de inglês. 5 years ago. Foi há 5 anos. E te gusta? Yes. As crianças estão se preparando para ajudar as famílias. Ele disse pra gente que é importante para a formação de uma nova geração de pessoas que vai receber os turistas, que não adianta hoje os turistas saírem numa lancha para conhecer o lugar e não entenderem nada do que o guia vai falar, porque o guia só fala espanhol. No restaurante dos pais de Alexia, é ela quem fala e anota os pedidos dos estrangeiros. O professor é voluntário. Alex Pride é britânico e depois de aposentado decidiu correr o mundo ensinando inglês. Do you have any money? No, teacher, I do not have any money. A história que está sendo construída aqui confirma que aliar o resgate de valores e saberes tradicionais com o conhecimento tecnológico e científico pode trazer um ecossistema inteiro de volta à vida. Tânia e a família dela são a maior prova desse renascimento. Os filhotinhos estão crescendo saudáveis, fortes e fazem pulsar sangue novo nos esteiros do Iberá.
E você fica agora com a estreia da segunda temporada de Máquina Mortífera, a série. Um bom fim de semana e até a próxima sexta.